o nosso objetivo hoje é aplicar aquela parte teórica que nós falamos sobre os salmos, tentar ver isso de forma simples, como funciona esse processo de interpretação. Só que revisando de forma bem breve para a gente passar para o texto que a gente vai analisar. Nós já falamos que nos salmos eles têm geralmente um tópico ou um tema que é o tema central. Então, dependendo do salmo, esse tema que é chamado de tema unificador, ele vai ser mais fácil de ser identificado e, em alguns momentos, bem mais complicado. Por quê? Porque nós vamos encontrar o que esse autor aqui vai chamar de uma série de fragmentos. Então, esse tema unificador ele é construído por uma série de fragmentos. E aí o nosso desafio é não pegar aquilo que é fragmento, não pegar aquilo que é secundário e colocar como primário, porque, consequentemente, esse elemento vai conduzir todo o restante do salmo. Então, isso é válido tanto para o salmo todo, quanto também para as estrofes. E aí nós falamos sobre isso usando uma linguagem de tema e variação. A ideia é como é que eu compreendo o tema central e como é que os subtemas contribuem para a elaboração desse tema principal. E aí nós falamos sobre 3 orientações. A primeira, precisamos, então, encontrar a estrofe, e essas estrofes elas têm várias formas várias possibilidades de serem divididas. A primeira que seria pela questão do conteúdo. Então, quando há uma mudança de conteúdo, naturalmente há uma possibilidade de mudança de estrofe. Ou quando há marcadores, nós falamos aqui sobre vários marcadores, o autor também pode sinalizar essa mudança usando vários marcadores. De forma simples, não há regras rápidas que possam ser aplicadas. Por quê? Porque cada salmo é um salmo diferente. Então, em um determinado momento, você vai encontrar essa organização de forma muito simples, em outro momento, você vai ter bastante dificuldade. E, geralmente, quando você está diante de um salmo que tem uma complexidade maior, aí você vai perceber que, se você pesquisar aquele salmo em outros autores, muito provavelmente haverá divergência na própria divisão. Por quê? Porque não há um marcador claro, e aí é uma questão de tentativa e de possibilidade, e não necessariamente uma questão inegociável, a questão da percepção daquela determinada estrutura. Nós vamos ver um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Então, quais são os marcadores que nós apresentamos no nosso último encontro? Questão de nomes, apresentando sequências, refrão, partículas, conectivos, repetição de palavras, mudança no discurso, paralelismo, mudança de imagens e outros recursos. A gente sempre precisa, então, observar e tentar identificar qual o recurso ou quais os recursos o autor está utilizando para sinalizar essa mudança de estrofe. O nosso objetivo, então, é tentar perceber isso ou aplicar isso no Salmo 119. E aí eu vou fazer o seguinte, vocês precisarão de tempo, nós vamos dar aqui alguns minutos para que você possa fazer a leitura do texto e você possa identificar essa estrutura. Então, o que é que a gente vai identificar aqui? Quantas estrofes nós temos nesse salmo? E sempre tentando aplicar esse princípio. Há um tema unificador e nós temos vários outros temas que são desenvolvidos ao longo dessa estrofe. Então, você pode fazer a leitura a partir da sua própria Bíblia ou você pode acompanhar aqui na tela. Então, vamos dar aqui alguns minutos, você pode fazer a leitura e aí daqui a pouquinho a gente retoma com cada um compartilhando a estrutura que encontrou. Você vai precisar encontrar as estrofes
e qual é esse tema unificador que naturalmente vai contribuir para a formação da ideia central do sal. Pergunta sobre a atividade que precisa ser feita? Tranquilo, né?
Ok, tranquilo? Todo mundo já conseguiu? Vamos começar então? Rodrigo, você quer começar? Posso. O senhor quer que eu fale primeiro o tema que eu identifiquei e logo em seguida as estrofes ou tanto Pode ser. faz? Certo. O tema que eu, assim, apesar do tempo corrido, né, o que eu encontrei foi os efeitos da centralidade da escritura em nossa vida. Os É, efeitos da centralidade da escritura em nossa vida. vamos tentar seguir o seguinte raciocínio. Sim, Vamos tentar justificar o tema. Então, aí você pode colocar ou destacar palavras ou frases de onde você tirou o tema. certo, certo. Quando a divisão que eu encontrei aqui foram dos versos 1 ao 3, primeira parte, a segunda parte dos versos 4 a 6 e a terceira parte dos versos 7 a 8. Aí agora eu vou falar um pouco rapidinho sobre cada um. Porque eu encontrei esse tema, os efeitos da centralidade da escritura em nossa vida. Esses efeitos, em primeiro, ao que eu vejo, ele nos faz termos uma alegria imensurável. Quando ele fala bem-aventurados, uma alegria, não uma alegria momentânea, mas algo pertinente, algo duradouro, algo grandioso. E essa alegria nos leva a nos tornarmos irrepreensíveis em nosso caminho, porque andamos na lei do Senhor. O que nos torna irrepreensíveis em nossos caminhos é a lei do Senhor. A todo instante, ele está focando vamos dizer, nos efeitos, nos benefícios que a lei do Senhor traz. Primeiro, a questão de ser irrepreensível. Em seguida, ele fala também que essa alegria é tão grande porque, deixa eu ver, bem-aventurados que guardam os teus testemunhos e buscam de todo o teu coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Essa alegria está bendizida e regida pelo efeito da centralidade da palavra, que leva a nós praticarmos ou andarmos nos caminhos do Senhor. Esses caminhos, o qual nos tornamos irrepreensíveis porque não são nossos, mas são da lei do Senhor. Na segunda parte, do 4 ao 6, existe um efeito de compromisso. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos. A palavra que eu destacaria aí seria cumpramos a risco, ou essa pequena partícula, a responsabilidade de que há um efeito benéfico gerado pela palavra, mas há uma responsabilidade nossa de cumprir a risca, ou seja, não há, como é que eu posso dizer, não há como eu fugir dessa responsabilidade e muito menos como eu ponderar se ou se, mas é simplesmente isso e eu devo seguir neste caminho. Assim serei irrepreensível. E é tanto que ele observa muito bem nos versos 5 e 6 que ele diz: quem dera fossem firmes os meus passos para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. O efeito central da palavra, da escritura na nossa vida, nos gera a meditarmos quanto a nossa vida, quanto aos preceitos, quanto àquilo que temos seguido, e se estamos seguindo a palavra do Senhor, se estamos seguindo a lei do Senhor, não teremos do que nos envergonhar, pois a lei do Senhor, aliás, nós estaremos condizentes com a lei do Senhor. E por Sim. último, o efeito dessa centralidade da Escritura em nossa vida leva-nos a uma gratidão e inteireza de coração também, quando ele diz: eu te darei graças com integridade de coração. Essa integridade de coração
é simplesmente porque ele anda na lei do Senhor. Fora da lei do Senhor, não há como haver essa integridade de coração. E se não há integridade do coração, não há como eu render graças a Deus. Mas ele diz que fará isso, ou que faz isso, quando tiver aprendido os teus retos juízos. E o verso 8 reforça esse finalzinho quando diz: cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais, dando um processo contínuo de aprendizagem todos os dias, a todo instante. Por isso, ele se torna bem-aventurado, e essa felicidade é uma felicidade, como eu falei, indizível, uma felicidade que não há como classificarmos, pois ela é um grande efeito dessa centralidade da Escritura em nossa vida. Beleza, tranquilo. Professor, Sim. Rafael aqui. Por Posso? favor. Pode. Sobre essa parte do Salmo do 119, 1 ao 8, eu identifico aqui algumas coisas. Primeira parte do 1 ao 4, segunda parte do 5 ao 8, uma divisão bem geral. Mas eu entendo que essa bem-aventurança e essa ser irrepreensível está ligado com a observância da lei. Destaco aqui algumas palavras. Verso 1 vai dizer que irrepreensíveis são aqueles que andam na lei do Senhor. Verso 2, aqueles que buscam de todo o coração e não praticam a iniquidade, ou seja, guardam seus preceitos. 3, que andam nos seus caminhos e também não praticam a iniquidade. Então, aqui é a bem-aventurança ligada à obediência e à observância da lei do Senhor. No verso 4, que eu identifico como o final dessa primeira parte, é a ordem. Deus diz, o salmista diz que o próprio Deus ordenou que se guardassem os seus mandamentos. E destaco também a palavra cumprir aqui, que também aparece no versículo 8, que é uma ideia de conclusão lá, que aqui é a ordem de Deus, que Deus ordena que cumpramos a sua lei à risca, e no final do versículo 8, o salmista fala: cumprirei os teus decretos, que tem a ver também com a lei. Então, do versículo 5 ao versículo 8, o salmista expressa o desejo de cumprir essa lei. Por isso ele diz: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os seus preceitos, conforme o salmista já havia falado anteriormente. A bem-aventurança, ser irrepreensível, está ligado à lei de Deus, e ele deseja isso. Então, por isso que ele fala que tomara, esboçando um tipo de desejo de cumprir as ordenanças do Senhor. Por isso que ele fala que, se ele cumprir a lei de Deus, ele não será envergonhado, quando considerar todos os mandamentos do Senhor. E uma das conclusões que ele chega é que ele vai render graças de todo o coração quando tiver aprendido a lei de Deus. E então ele declara no final, em concordância com o versículo 4, cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. Então, eu entendi essa pequena estrutura aqui. Vai o porquê do 5 ao 8 e não do 1 ao 3, como o Rodrigo mencionou? Eu acho que o 4 aqui, ele estabelece o final da primeira parte. Okay. Eu entendi que do 1 ao 4, o 4 é o último versículo da estrutura que eu identifiquei aqui da primeira parte. 1, 2 e 3, o salmista vai falando que a bem-aventurança está ligada à obediência à lei. No versículo 4, ele fala que Deus ordena que se obedeça os mandamentos. No versículo 5 ao 8, eu entendi que ele expressa o desejo de obedecer os mandamentos, e no final ele declara que cumprirá a lei de Deus. Certo. Então, você está percebendo aí que nessa segunda estrutura você colocou duas questões, é isso? Do 5 ao 8? Isso. Você Não colocou entendi a primeiro, pergunta. Primeiro ele disse que vai se comprometer. Como foi que você colocou? Depois de apresentar os mandamentos, você colocou duas questões nessa segunda, do 5 ao 8, você apresentou duas questões. Sim, que ele tem o desejo de cumprir a lei. Ele vai observar os mandamentos. Tem a questão também que quando ele aprender, os mandamentos e considerar todos os mandamentos de Deus, ele não se sentirá envergonhado, por isso vai render graças a Deus quando tiver aprendido os mandamentos. E no final ele encerra com esse compromisso. Beleza, tranquilo. Marcos.
Ok. De que lado Deixa eu você está? apresentar. Você está em uma outra Vou mostrar categoria ou vai seguir outra aí categoria. outra? Vamos lá, então. Categoria. Eu vi que, assim, ao meu ver, o tema central aqui é sobre uma vida de integridade, uma vida de integridade. E a divisão que eu fiz foi a seguinte: eu dividi do verso de 1 a 3, 4 ao 5 e do 6 ao 8. Por quê? Os versos de 1 a 3, geralmente aqui começa com a palavra bem-aventurados. No verso 1, no verso 2 e o verso 3, que é uma continuação do 2, mostrando a questão da bem-aventurança daqueles que são íntegros. Ele fala, bem-aventurados e irrepreensíveis, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e tudo mais. Então, ele está falando daqueles que cumprem a lei, daqueles que obedecem, daqueles que têm essa vida íntegra. Então, essa é a primeira divisão que eu fiz. No verso 4 e no verso 5, ele parece tratar, assim, um tanto mais em segunda pessoa. Ele fala, tu ordenaste teus mandamentos, teus preceitos. Então, tem essa linguagem um pouco mais em segunda pessoa, que eu denominei aqui como a oração do homem íntegro. Então, ele ora porque ele quer ver integridade, e ele usa aqui esses termos em segunda pessoa. Tu ordenaste teus mandamentos, teus preceitos, é algo mais próximo. E então, a partir do verso 6, ele usa aqui esse, acho que é advérbio de conclusão, né? Que então, ele começa esse então aqui. Eu não perder o fio da meada aqui. Esse padrão do verso 4 permanece no verso 5? Quando ele usa teus preceitos, sim, ainda dá a indicar um pouco mais essa ideia de algo próximo. Ao menos foi o que eu entendi. Ele fala teus mandamentos, teus preceitos, então continua. Eu coloquei tudo nesse grupo da oração do homem do homem íntegro. Ele fala, No tomara verso sejam 5, né? firmes os meus passos. Oi? No verso 5, né? Isso. Ok, certo. Aí no verso 6 ele usa essa palavra aqui, então, e aí ele usa alguns verbos que me fazem entender que engloba do verso 6 ao 8. Ele fala terei, redentirei, cumprirei, que faz, ao menos, presumir dos resultados da sua vida de integridade. Que o resultado será que ele não terá que se envergonhar, que ele vai render graças ao Senhor. O que ficaria um pouquinho mais complicado essa parte do cumprirei os teus decretos, né? Mas foi essa divisão que eu fiz, do 1 ao 3, como a bem-aventurança do homem íntegro, do 4 ao 5, a oração do homem íntegro, e do 6 ao 8 como o resultado de uma vida de integridade. Legal. Priscila. Antes de eu começar, eu queria só fazer uma pergunta, que a gente não está com o hebraico aberto aqui. Esse bem-aventurados do início é um plural de majestade? É plural, exato. Plural de majestade, né? Tá, então, eu acredito que o tema não está bem definido na minha cabeça, mas é algo em relação à obediência à lei, obediência à palavra. A divisão que eu fiz vai do 1 ao 3, já explico, do 4 ao 7 e o último 8. Do 1 ao 3, ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que é irrepreensível. Tem aí a questão da lei, né? No primeiro versículo, que andam na lei do Senhor. No segundo versículo, guardam os seus testemunhos, andar na lei, guardar os testemunhos e buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Parece-me que há uma certa redundância em relação a quem é o bem-aventurado, no caso. Né? Ele é irrepreensível no seu caminho, ele anda na lei. Então, ele anda na lei, ele guarda os testemunhos e busca de coração. E não pratica iniquidade e anda nos seus caminhos. Dá a impressão de que é a mesma coisa. Ser irrepreensível é guardar a lei, buscar a lei, andar na lei do Senhor.
a ênfase aí, essa busca e essa prática da lei. Aí eu vou do 4 ao 7. No primeiro, do 1 ao 3, se é um plural de majestade, eu acredito que ele está se referindo ao próprio Cristo, né? A Deus. Esse homem irrepreensível que anda segundo a lei, que não se desvia dessa lei, que tem a lei no coração. É a questão de ser irrepreensível, ou seja, de realmente obedecer à lei em integridade. Mas aí do 4 ao 6, ele diz, essa lei foi ordenada a mim. Apesar de, no 1 ao 3, a gente entender que isso está sendo atribuído a Deus, ao próprio Cristo, do 4 ao 6, ele mostra que essa lei é atribuída a ele também, uma ordem dada por Deus. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. No 5, quem dera fossem firmes os meus passos. Então, se você pegar o 5 e olhar a estrutura do 1 ao 3, fica parecendo que é impossível você cumprir essa lei, porque ele tem o desejo de ser íntegro, apesar dele saber que o homem bem-aventurado, ele é íntegro. Então, ele diz, olha, essa ordem foi dada a nós, eu quero desejar essa ordem, há um desejo no meu coração para cumprir essa lei, para observar esses decretos. E o resultado disso é que eu não terei como me envergonhar, se eu considerar todos os teus mandamentos. Então, ele olha quem é aquele que cumpre a lei de forma adequada, de forma íntegra. Ele entende que aquele modelo é para a vida dele, porque essa ordem foi dada para ele, no caso, para o povo. Ele deseja cumprir essa lei e ele entende que o resultado disso vai ser que ele não vai ter do que se envergonhar. O 7, eu te darei graças com integridade. Esse é o resultado final. Fazendo apontando para Cristo e aplicando na vida do povo, na vida do salmista, no caso, na nossa vida também, é como nós seremos, é como o nosso coração será igual ao de Cristo no final. Né? Então, darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Quando eu chegar a este patamar de bem-aventurado, de seguir a lei de forma irrepreensível. E aí eu destaquei o 8, isoladamente, porque ele diz, cumprirei os teus decretos. Ou seja, foi uma ordem dada, há um padrão a ser seguido, e eu vou cumprir os teus decretos. Mas eu preciso de ajuda, não me desampares. Mostrando que o padrão que ele mostra no começo, ele precisa de um auxílio, ele precisa da ajuda do próprio Deus para que ele alcance essa integridade de coração. Eu sei que eu sou bem confusa, então o senhor já imagina como é que vai sair o meu sermão. Essa Priscila exegeta já extraiu o texto aplicando a Cristo. Rapaz. Esse passo, Priscila, você tem que deixar para o segundo momento, tá bom? Então, essa questão, se essa bem-aventurança, ela se aplica à divindade ou não, ou fazer já a exegese pensando no cumprimento em Cristo, tem que ir mais devagar um pouquinho, tá bom? Deixa eu lhe dizer, esse negócio de exegese, eu estava falando com o pastor Isaías, é muito complicado, porque, assim, não existe um passo a passo. Parece que cada exegeta utiliza os elementos, as ferramentas, mas cada um levanta o contexto primeiro, o outro faz a análise morfossintática primeiro, é uma confusão na minha cabeça que eu acabo misturando tudo. Mas é assim mesmo, já deu para perceber aqui como que é um pouco complicado essa questão de identificar a estrutura do salmo ou as suas estrofes. Então, aqui nós já temos pelo menos 4 estruturas diferentes do mesmo salmo. A gente já percebe aqui como que a coisa é um pouco delicada, né? Quem mais gostaria de apresentar a sua estrutura? Quem não falar agora pode falar na próxima. Daqui a pouquinho a gente vai analisar um outro salmo. Posso falar? Pode falar, por favor. Aqui, Depois sou eu. Pode falar, por favor. A minha Priscila, a minha divisão foi igual a da Priscila. É porque às vezes eu vou falar muito empolgado, aí eu troco a fala. A minha divisão foi igual a da Priscila. Não é a minha Priscila, foi igual a da Priscila.
Então, eu parti dessa mesma ordem, do verso 1 ao verso 3. Primeiramente o tema central, né? Acredito que seja a santificação pela lei. Santificação pela lei. A primeira divisão é do 1 ao 3, porque apresenta o modo pelo qual alguém se torna santo. Aliás, sim, o modo pelo qual alguém se torna santo, que é através da lei do Senhor. Então, esse é um conhecimento geral, de que aquele que é santo, aquele que é bem-aventurado, ele só é quando anda na lei do Senhor. Ele só é quando pratica a lei do Senhor. E não quando, como diz no próprio verso 3, ele não pratica a iniquidade. Ou seja, a santificação ela vem somente através da lei do Senhor. Somente é santo aquele que tem a lei do Senhor como seu parâmetro de conduta. O verso 4 a 7 eu separei como uma oração, um pouco parecido com o conceito do Marcos. Aqui ele parece apresentar uma espécie de oração, primeiramente no verso 4, apresentando o motivo dessa oração, o tema dessa oração, que é o Senhor Deus ter dado a lei para que o homem pudesse se santificar através dela. E logo após isso, ele apresenta nos versos 5, 6 e 7 o sentimento dele no que diz respeito a isso. Então, como está na NVT, o verso 5, ele apresenta o meu grande desejo. Então, primeiramente, ele apresenta o seu desejo. O outro sentimento dele é que ele não se envergonha perante o cumprimento dessa lei. E o sétimo é que ele dá graças. O verso 7 é que ele dá graças por causa da integridade no cumprimento dessa lei, como alguém que reconhece o real centro da santificação, que é o cumprimento da lei do Senhor. E após essa oração, ele apresenta no verso 8 a consequência prática dele ter esse conhecimento, que é do 1 ao 3, de que a santidade vem somente através da obediência à lei do Senhor. Após essa oração a Deus de apresentar os seus sentimentos no que diz respeito à santificação pela lei, ele apresenta a sua consequência prática, a conclusão prática, de que ele cumprirá os decretos de Deus e que o Senhor não desamparará o seu santo. Então, basicamente, foi essa a minha divisão. Para eu não esquecer, naquilo que você colocou, a gente vai precisar definir o seguinte: vocês podem já começar a pensar nisso. O que vai fazer diferença, o que está fazendo diferença nessa estrutura é esse versículo aqui. O versículo 6, ele é uma conclusão do 4 e do 5 ou não? Só para a gente pensar, daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão. Se o versículo 6 ele for uma conclusão do 4 e do 5, aí a nossa estrutura vai do 4 ao 6 somente e depois do 7 ao 8. Tá bom? Só para a gente pensar, daqui a pouquinho a gente volta. Joel. Eu coloquei diferente. Vamos lá. Na realidade, eu coloquei diferente aqui, né, a minha estrutura, né? Mas tudo bem. Então, no tema, eu coloquei assim, a satisfação no cumprimento da lei. Aí, na minha estrutura, realmente, está igual a dos colegas, 1, 2, 3, né? Que são esses dois verbos, o andar e o guardar, a lei do Senhor, que faz-nos bem-aventurados, não é isso? Então, o andar e o guardar, tá? A lei do Senhor. O verso 4 é uma ordenança, né? Tu ordenaste. Então, o salmista, ele dá a entender, assim, como se tomar, oxalá, ou quem dera, na outra tradução, a Priscila, é da Priscila, né? Ele dá a entender aqui que ele percebe que poderá falhar. Não é isso? Tomara que eu não falhe nisso aí, né? Então, esse é um apelo que ele faz exatamente para o próprio Deus, né?
E depois a outras é o verso 6, que é exatamente esse conectivo aí. Então, sendo cumpridor ou sendo obediente, eu não vou ter do que me envergonhar, não é isso? E aí eu agora percebi aqui que realmente o 4 e o 5, né? Então fecha lá no 6, pode ser isso bem aí mesmo, né? E o verso, o 7 e o 8, que seria a última, né? Rendeste aí graças, ou seja, é uma gratidão, que eu coloquei, gratidão incondicional, né? Porque por gratidão e obediência e cumprimento, obediência e cumprimento da lei. Então, como eu estou obedecendo, como eu estou cumprindo aquilo que ele ordenou lá no verso de número 4, então eu rendo graças ao Senhor com gratidão no meu coração. Ok. Legal. Os demais podem participar daqui a pouquinho. A gente vai analisar um outro texto, então você pode ficar tranquilo que você vai ter oportunidade para participar. Deixa eu levantar aqui algumas questões para a gente poder ver se vai contemplar aquilo que vocês apresentaram. Do versículo 1, 2 e 3, fica bem claro que nós temos aqui um recurso de terceira pessoa, eles. Então, o bem-aventurado os irrepreensíveis, bem-aventurado os, aqui seria eles não praticam, poderíamos colocar também aqui, eles não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Então, 1, 2 e 3 está bem tranquilo. Pode ser também, hein, Aldo? Pode ser também os que não praticam iniquidade, né? Os que não praticam, seguindo o mesmo padrão, né? Se referindo a eles. Então, de forma bem clara, nós sabemos que do 1, 2 e 3 nós temos uma estrutura. E aí a coisa muda aqui no versículo número 4, porque aqui já é uma mudança de pessoa. Então, ele já se direciona não para os, mas sim para a pessoa de Deus. Então, aqui há uma mudança clara também. E aí o Rafael colocou esse versículo 4 como uma conclusão do versículo 1 ao versículo de número 3. Por que que ele colocou como conclusão? Muito provavelmente porque esse versículo 4 ele não permanece ou desenvolve esse mesmo padrão. Se o versículo 5 continuasse na mesma pessoa, se referindo novamente para Deus, seria mais fácil, porque a gente poderia isolar o versículo 1 e o versículo 3, e aí depois isolar 4, 5 e os demais. Só que o versículo 4, ele é diferente. Então, ele não segue o mesmo padrão, nem do versículo 3 e do versículo 2 e do 1, e nem também do versículo 5 em diante. Então, nós temos aqui uma primeira situação que a gente precisa analisar. Em relação ao versículo 4, nós vamos ter a palavra aqui, como foi colocado, ou melhor, vocês não enfatizaram esse ponto, mas ele termina com a expressão arrisca, e ele também utiliza aqui a expressão cumpramos, no sentido aqui de cumprirei, e a mesma palavra no hebraico, ela se repete na parte final, quando ele diz isso, os teus decretos não me desampares jamais. A palavra jamais é a mesma palavra que ele utiliza aqui quando ele colocou a palavra arrisca, só que aqui foi traduzido de forma diferente no português. Então, nós temos no versículo 4 uma palavra, e a mesma palavra é utilizada no versículo de número 8. Com base nesse ponto aqui, de forma específica, tem autores que vão dividir o texto da seguinte forma: versículo 1 até o versículo de número 4, entendendo o versículo 4 como uma conclusão do que foi apresentado no verso 1, verso 2 e verso 3, e do versículo 5 ao versículo de número 8. Aqui nós percebemos essa transição. Então, é certo que o versículo 5 não está junto com o versículo 4, porque aqui é uma mudança clara
onde ele vai falar sobre Deus e depois ele fala sobre a própria pessoa. Mas qual é a argumentação para dividir, então, em duas estruturas? Essa palavra aqui seria uma palavra-chave para sinalizar essa mudança de estrutura. Ou seja, o autor pode ter colocado essa palavra à risca para finalizar a primeira estrutura e a mesma palavra no final da segunda estrutura, definindo aí, então, duas estruturas apenas desse salmo. Essa é uma proposta seguida por alguns autores que analisam o salmo dentro dessa sugestão e com essa justificativa que eu acabei de mencionar. No versículo 5, 6 e 7 e no versículo 8, aqui nós já percebemos que o salmista está falando sobre ele mesmo. Então, quem me dera fosse firmes, aí ele vai falar sobre os meus passos, para que eu observe, então não terei, darei, cumprirei. 5, 6, 7, 8, e está falando diretamente sobre ele. Não há essa mudança de pessoa. Então, essa aqui é uma proposta. Do versículo 1 até o versículo de número 4, e do versículo de número 5 até o versículo de número 8. Vamos seguir aqui uma outra proposta. O que a gente precisa ter em mente? Que se você divide o texto em um bloco maior, isso não impede de você entender como é que esse texto, dentro de um bloco maior, está organizado, como é que o argumento, como é que o fluxo do argumento segue nesse bloco maior. Então, de que forma simples nós podemos pensar nisso? Uma possibilidade seria fazer isso, seria dividir do versículo 1 ao versículo de número 4, e aí como é que esse bloco maior está organizado? E aí nós teríamos essa organização. Colocaríamos aqui o versículo 4 com uma espécie de conclusão do versículo 1, 2, 3, o 4 seria uma conclusão. Dividindo do versículo 5 ao versículo de número 8, nós precisamos atentar aqui só para esse raciocínio que eu coloquei agora há pouco. Esse versículo 6, ele é apresentado aqui como uma conclusão daquilo que vem sendo desenvolvido. Nesse caso aqui, nos versos anteriores. Então, se a gente levar em consideração essa estrutura que foi apresentada, a possibilidade, acho que foi o Rodrigo que colocou, do versículo 1 ao versículo de número 3, esse versículo de número 6 aqui, ele seria uma conclusão do versículo de número 4, 5 e versículo de número 6. Então, a expressão aqui, então, ela obrigatoriamente faz com que o que foi apresentado no início tenha uma conexão direta com a ordem. Então, essa ordem aqui seria o principal ponto dessa estrofe, e aí ele vai apresentar aqui na expressão quem me dera fosse firmes, relacionado ao quê? A ordem, e o versículo 6 também relacionado à ordem. Então, essa seria aqui uma possibilidade, seguindo o versículo 4 até o versículo de número 6. E aí, por que só até o versículo 6? Porque no versículo 7 há uma mudança de quê? De assunto, apesar de que tudo está conectado com essa ordem do versículo 4. Mas aqui o ponto já é dar graças, quando ele tiver aprendido, e aqui cumprirei os teus decretos, não me desampararei jamais. Ou seja, há uma mudança no versículo 7, esse assunto ele não apresentou no versículo 5, no versículo 7, no versículo 6. Então, aqui nesse caso, nós teríamos, se o versículo 6 é uma conclusão do que foi apresentado, naturalmente o versículo 7 e o versículo 8 ficariam dentro de uma única estrutura. Essa aqui é uma possibilidade. Então, duas possibilidades aqui. Essa seria a primeira, versículo 1 ao versículo de número 3.
e 4 ao 6, 7 ao 8. Uma outra possibilidade, versículo 1 ao versículo de número 4 e versículo 5 até o versículo de número 8. Nessa segunda possibilidade, o critério principal seria o uso desse marcador, dessa palavra, finalizando as duas estrofes. Então, esse seria o marcador, essa seria a justificativa para essa divisão maior, do versículo 1 ao versículo de número 4 e do versículo 5 até o versículo de número 8. Então, aqui são pelo menos essas duas possibilidades. Eu sei que pode parecer um pouco subjetivo quando você tem várias opções, mas o ponto principal aqui é quais os critérios que você está utilizando para definir a estrutura. E esse é o ponto crucial. A gente precisa, então, tentar identificar marcadores, palavras que se repetem, mudança de assunto, mudança de pessoa, para que, ao considerarmos todos esses elementos, possamos, então, ver qual seria uma melhor possibilidade. Perguntas? Professor, Sim. esse versículo 4, ele não pode ficar sozinho, porque na minha divisão eu coloquei ele sozinho, né? Como uma estrofe. Então, por que ele não pode ficar sozinho? Porque ele vai precisar de um contexto para ele ter um sentido. Então, se você deixar ele sozinho, ele vai soar e vai precisar de conteúdo ou de contexto para ele ter um sentido completo. Então, ou ele vai ficar com o versículo 3 como uma conclusão, ou ele vai ficar como uma introdução do próximo. Isso acontece com muita frequência também no texto discursivo. Você tem versículos que são chamados de verso de transição. Ele serve tanto para concluir o texto anterior, quanto para introduzir o texto seguinte. Então, você vai encontrar isso em vários momentos, principalmente nas cartas. Muito provavelmente essa seria aqui uma possibilidade. Fica claro que esse versículo 4, ele não se encaixa dentro do estilo literário do versículo 1, 2 e 3, e nem do 5, 6 e 7. Então, ele vai ficar aqui ou como conclusão ou como introdução do que vem. Mas ficar sozinho, acho que não seria uma boa opção, não. Perguntas? Paulo, Sim. eu estou olhando aqui, quando você falou aqui que o termo meote, né? Uhum. Ele tem mais ou menos um significado lá para o último termo do verso 8, né? Jamais, né? Tá? Porque eu estou vendo assim, para pegar aquela estrutura com as duas divisões, né? Veja se você... Então, tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca, não é isso? Eu estou mudando a risca como se fosse assim, sempre. Entendeu? Sempre. Aí, quando eu vou lá para o verso número 8, cumprirei os teus decretos, não me desampares nunca, né? Porque eu estou vendo que o jamais e o arrisca, né? Eu não senti assim como é que eu faço a conexão entre os dois para que aquele seja o arrisca, seja o último verso, né? O último termo da primeira estrutura, e o jamais, né? Porque risca é sempre e jamais é nunca. Entendi. Mas aí dentro desse sentido, aí sim eu poderia... porque um é sempre. Aí eu termino a minha segunda estrutura com o nunca. Okay. Né? Aí, se eu posso eu posso fazer esses paralelismos aí. Pode, porque aí é uma questão de tradução, né? Então, Isso. quando traduziram, infelizmente, traduziram de forma diferente e a gente não consegue perceber essa repetição.
Aula. Mas pode colocar sem problema nenhum. Perguntas? Dificuldades? Tranquilo? Tranquilo não está, né? Que a gente já percebeu que a coisa não é tão simples assim. Então, mas por que eu estou colocando isso e por que eu estou colocando aqui pelo menos duas possibilidades? Porque você vai, com certeza, quando você estiver preparando o sermão, você vai consultar alguns comentários. E é importante que você não siga o comentário sem entender quais os critérios que ele está utilizando para aquela divisão. Então, o simples fato de ter alguém que escreveu e que dividiu não é motivo para você seguir aquela determinada divisão. Então, você precisa se perguntar e tentar identificar de que forma, quais os critérios que levou em consideração para apresentar aquela determinada divisão. Pensando em estrutura em sermão, uma possibilidade seria usar como tema do sermão a palavra que se repete no próprio texto. Então, essa é uma forma simples de você abordar o próprio texto. Qual é a forma? Usando as principais palavras do próprio texto. Como bem-aventurados é uma palavra que se repete, então eu colocaria aqui como tema desse sermão bem-aventurados. Um tema bem simples, mas que traduz aqui a palavra que mais se repete, consequentemente, uma palavra-chave dentro do sermão. E aí, pensando nessa estrutura que foi apresentado, eu acho que pelo Rodrigo, dividindo em 3 etapas, nós poderíamos apresentar a seguinte proposta. Aqui, abordando esse tema bem-aventurados, a ideia seria essa, então, de que o assunto principal é esse, bem-aventurados. E a possibilidade aqui, então, seria a seguinte: começar todos os textos com a questão da bênção, que seria o assunto principal, e aí aqui tentar identificar o tema principal de cada estrutura. Nesse caso aqui, o fato de ser irrepreensível, sempre lembrando que alguns temas irão se repetir. Só um exemplo aqui simples disso. A questão de guardar, a questão de praticar, isso vai se repetir. Então, nessa divisão, eu preciso focar naquilo que é o tema essencial ou o assunto principal, lembrando que outros temas irão se repetir naquela mesma estrofe. Então, nesse momento aqui, eu considerei que o fato de ser irrepreensível, na questão de ser o termo irrepreensível aponta para a integridade espiritual, que essa seria a bênção que o texto menciona. E isso está relacionado a praticar, está relacionado a guardar, seria, como o Rodrigo falou, um efeito, uma consequência dessa obediência. Na segunda estrutura, a bênção de desejar e de servir ao Deus da palavra. Nesse caso aqui, ele vai colocar a expressão diante da ordem, que é apresentado no versículo 5. Ele vai apresentar o sentimento de quem dera, ou seja, um sentimento, um desejo de poder alcançar aquilo que foi apresentado. Então, por isso que eu coloquei aqui a bênção de desejar. Os bem-aventurados são aqueles, então, que têm esse desejo, que manifestam esse sentimento de poder tanto desejar quanto servir, que é o que ele coloca aqui, para que eu observe, então não terei de que me envergonhar quando considerar. Ou seja, aqui a vergonha ou o fato dele não se envergonhar está relacionado à questão de poder servir a esse Deus que o comissionou, ou servir, ou obedecer os seus mandamentos. E aí eu coloquei aqui a parte principal, vinda desse versículo: quem dera fossem firmes os meus passos para que eu observe, falando aqui na questão do desejo para que ele possa servir. Um ponto aqui dessa segunda estrutura
é que essa oração que ele faz no versículo 5, que apresenta esse desejo, mostra que esse servir, ele não é fruto necessariamente da sua ação, mas desse estado de bem-aventurança. Esses bem-aventurados são aqueles que desejam, ou melhor, o fato dele desejar e dele servir é uma consequência justamente dele ser um bem-aventurado. E aí a conclusão seria que a bênção de louvar e conhecer mais do Deus da palavra. Quando ele fala aqui principalmente em dar graças, eu te darei graças, e também fala sobre cumprir. Nesse caso aqui, e darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido. Então, duas palavras-chave que ele utiliza aqui. A primeira, dar graças, a segunda, aprender, e uma outra, cumprir. E aí eu coloquei, então, essas palavras, louvar e conhecer mais ao Deus da palavra. Essa seria uma possibilidade, tendo como tema principal a bem-aventurança, ou bem-aventurados, a condição daqueles que obedecem à palavra do Senhor. Seria aqui uma possibilidade, levando em consideração que há também essa possibilidade de você estruturar do versículo 1 ao versículo de número 4. Mas só lembrando que isso vai mudar a exposição do texto, porque o seu raciocínio de organização do texto vai ser diferente. Então, você vai passar a entender o versículo 4 como uma conclusão do que foi desenvolvido do versículo 1 até o versículo de número 4. Qual é o ponto que eu quero destacar aqui? É que se você define a estrutura de uma determinada forma, isso interfere ou modifica, ou isso conduz à exposição do sermão. Não há possibilidade de você definir a estrutura de forma diferente sem que isso interfira na maneira como o sermão será exposto. Então, isso vai naturalmente mudar a ênfase e, consequentemente, você vai ter uma mudança na exposição. Perguntas? Dúvidas? Vamos passar para o próximo, então? Versículo 9 até o versículo de número 16. 2 minutos, e aí a gente passa logo para análise. Você vai poder falar sua estrutura sem explicar o texto, só falar a estrutura justificando por que você encontrou a estrutura dessa forma.
Vamos lá, então. Quem gostaria de começar? Eu, pastor, estou aqui logo. O tempo é bem curto, mas já dá para ver alguma coisa aqui. Assim, do verso 9 ao 16, eu identifiquei aqui a seguinte estrutura. Verso 9 ao 11, primeira parte. Por quê? Porque eu grifei algumas palavras, como a repetição de coração, tua palavra, e a resposta à pergunta que está no versículo 9. Versículo 12 dá início à questão da próximo ponto da estrutura. Ele dá uma palavra de louvor a Deus. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Aí do versículo 13 ao 14, ele fala que com os lábios tem narrado todos os juízos da tua boca, que também se refere às palavras de Deus, e diz que ele tem alegria nos testemunhos do Senhor mais do que em todas as riquezas. E o ponto final, então, o primeiro, 9 ao 11, segundo, 12 ao 13, e o último, 15 ao 16, onde ele já fala que ele diz: meditarei nos teus preceitos e terei prazer nos teus decretos. Então, acho que, palavras simples, o ponto central do Salmo, o assunto dele, é justamente manter a pureza pela palavra do Senhor. Ok. Alguém concorda? Pensa diferente? Professor, eu identifiquei o 9 separado dos próximos, porque parece que muda a pessoa. Ok. A partir do 10, eu fiz do 10 até o 13, ele fala que o seu coração, os seus lábios têm observado os mandamentos do Senhor para que não peque contra ele. E por último, do 14 ao 16, porque parece ser os efeitos dos decretos do Senhor, da obediência à lei. Quando ele diz que se regozija, no caso se alegra, medita e tem prazer nessa lei. Então, eu identifiquei isso aí. Se estiver errado, não sei. Mas... Tranquilo, legal. Quem mais? Valeu. Professor, eu também entendo o versículo 9 como uma espécie de introdução. E depois dos versos de 10 a 12, é a segunda divisão no caso, e dos versos 13 a 16 também seria a última divisão do texto. Ok. Por que o 9 sozinho aqui? Porque eu entendo que ele funciona como uma espécie de introdução. Ok. Alguém mais? Eu coloquei assim, ó, de 9 a 12, a primeira 9 a 12, depois 13, 14, 15 e 16. Nove a 12, 13 a 14, 15 a 16. 15 e 16, é. Mais alguém? Ok, então vamos lá. Nosso tempo está terminando. Vamos observar aqui algumas questões. Ficou claro aqui, então, que o versículo 9 ele é diferente, né? Por isso que alguns colocaram aqui ele separado. Então, isso já ficou bem claro também. Uma outra observação também, que é bem tranquila, é o versículo 12. Aqui ele muda a pessoa. Então, versículo 1, 10, de todo o coração te busquei.
não me deixes que eu me desvie dos teus mandamentos, guarda a tua palavra, mas aqui ele já muda, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Então, nós temos aqui uma mudança que já fica clara no versículo 9 ao versículo de número 11. Uma possibilidade aqui seria, então, colocar um 9 sozinho, só que se o 9 ele é uma introdução, ele pode ficar isolado, mas entendendo que ele está introduzindo alguma coisa. Então, talvez seria melhor colocá-lo como introdução daquilo que ele está introduzindo. Nesse caso aqui, o que ele está introduzindo é o versículo, não só o versículo 10 e 11, mas ele serve como um título para toda a estrofe. Isso. Então, o versículo 9, se a gente deixar ele isolado aqui, que foi a sugestão que foi apresentada, a gente precisaria lembrar disso. Ele introduz o versículo 10 e 11, assim como o restante todo a estrofe. Perfeitamente. Ele vai servir aqui como uma espécie de tema e vai também apresentar o assunto principal dessa estrofe. Então, versículo 9 e 10, por que não colocar o 11 nessa divisão? Porque já há uma mudança aqui no 12. Então, o 12 já ficaria em outro momento, porque muda a pessoa do discurso. A forma como ele constrói o versículo 10 e 11, nesse caso aqui, é apresentando a sua própria pessoa como alguém que está interessada em alcançar esse objetivo, que é a questão da pureza que ele coloca aqui. De que maneira poderá guardar puro o seu caminho? Então, o versículo 10 e 11, a maneira é essa aqui, envolvendo a questão do coração. 10 e 11 tem essa repetição da palavra coração. Então, poderíamos deixar, então, 10 e 11 em uma única estrutura. E começaríamos uma outra estrutura a partir do versículo de número 12. Tranquilo? Vocês estão acompanhando aí ou Tranquilo. vocês pensam diferente a partir do versículo 12? Certo. Aldo, Sim. eu observei aqui, seria também plausível eu falar o seguinte, é uma estrutura, como você dividiu uma das possibilidades do texto anterior, como uma estrutura grande, aí sendo, claro, o verso 9 é como alguns falaram, a introdução, provavelmente eu diria que é o conteúdo do que se tratará, e logo em seguida, do 10 ao 16, será esmiuçado esse conteúdo, sendo que dentro desse maior bloco, que vai do 10 ao 16, existe o 12, que foge um pouco do padrão. Né? O 12 nós vemos 10, 11, 13, 14, 15 e 16, sempre ele focando na ação dele, ou seja, na primeira pessoa. Terei, meditarei, mais me alegro, com os meus lábios tenho narrado, guardo no meu coração, de todo o meu coração te busquei. Ou seja, são ações que ele mesmo está fazendo, respondendo aquele conteúdo maior dito no 9, e o 12 seria mais como uma exaltação de Deus em saber que isso só todo esse bloco maior só pode ser realizado segundo a palavra do Senhor, que me leva a exaltar a Deus, como se fosse quase que uma oração em si, em que em um trecho ali a alegria está tão imensa no coração que ele exalta o nome de Deus e diz: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Mas nessa divisão, o 12 ficaria em que lugar? Professor, eu acho que o 12 ele está na mesma a semelhança do verso 4 do texto anterior que nós estudamos, né? Porque ele pode ficar tanto na primeira quanto na segunda, visto que porque há uma mudança clara de voz aqui, mas depois o autor já volta a falar dele mesmo, né? Já há uma outra mudança
Então, eu creio que o verso 12 ele pode ficar tanto nessa primeira parte quanto na segunda. Certo. Rodrigo. Foi o que basicamente o Léo falou realmente. O 12, ele seria parte de ambas as duas estruturas. Observando mais uma vez aqui, quando ele fala no 10 e 11, ele fala em relação ao coração, a ênfase do coração em si. E pelo que eu entendo, a resposta do que é o ato que ele realiza pelo coração são respondidos do 13 ao 16. Certo. Mas você deixaria uma única estrutura, 13 a 16? Sim. Certo. Priscila. É só uma pergunta. Esse versículo 12, ele não poderia também servir como uma introdução? Do 13 e 14, introdução 13 e 14? Eu acho que não, porque eu acho que não, porque daria a ideia de que estaria começando um novo assunto, né? Creio que não é o... Entendi. Esse é o ponto que a gente vai precisar definir na hora. Qual é a questão? O versículo 12, ele não se encaixa dentro do estilo nem do versículo 10 e 11, nem do 13 e 14. Então, uma possibilidade seria você deixar somente versículo 10 e 11, uma determinada estrutura, e aí você começar com 12 com uma outra estrutura. Mas aí o que não pode acontecer é você deixar o 12 isolado, porque ele fica sem contexto. Se você não isolar, se você isolar, ele vai ficar sem sentido aqui. Então, ou você vai colocá-lo como uma conclusão do 10 e 11, ou você vai colocar como uma introdução ou como início de uma nova estrutura. 13 e 14. 13 e 14. Essas duas opções que a gente vai ter que escolher. Mas foi essa a pergunta que eu fiz, se ele podia servir como introdução do 13 e 14. Do 13, ok. Sim, nesse sentido, sim. Porque quando você falou introdução, me veio à mente a introdução do Salmo em si. Não, do 13 e Só nessa 14 mesmo. estrutura, né? Ok, é uma Sim. possibilidade. Então, ou ele vai ficar como introdução, nesse sentido do 13 e 14, ou somente do 13, a gente vai ter que ver, ou ele vai ficar como conclusão, do versículo 10 e do versículo 11. Qual é uma possibilidade mais simples da gente seguir? Todas as vezes que a gente tiver uma complicação nesse sentido, você pode tentar analisar os versos finais e começar mais ou menos de trás para frente. Então, vamos observar aqui o versículo 16 e o versículo 15, só para ver se ele consegue encontrar um padrão que seja mais fácil de ser identificado, reconhecido. No versículo 15, ele coloca aqui no futuro: meditarei, terei prazer. Então, naturalmente, a gente já consegue estabelecer aqui uma unidade no versículo 15 e no versículo 16. No versículo 14, ele já não segue esse mesmo tempo. Então, mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Nesse caso aqui, nós já podemos isolar o versículo 15 e 16, porque ele tem um padrão já semelhante. E aí nós ficaríamos aqui, então, com o versículo 12, nós já discutimos sobre isso, e aí tentaríamos identificar o padrão que existe entre 13 e 14. Com os meus lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Então, aqui, a questão do tenho, a questão do alegro, o tempo também já é o mesmo. Então, isso nos ajudaria a pensar ou no 12, 13, 14 dentro da mesma estrutura, ou, segundo aquela outra possibilidade que vocês apresentaram, 10, 11, 12 em uma única estrutura. Seriam essas as possibilidades. Ok?
na elaboração do sermão, você teria uma possibilidade que seria a seguinte: você poderia colocar o versículo 9 como uma espécie de tema, e versículo 10 e 11, 12, 14, 15 e 16 como uma resposta à pergunta que foi desenvolvida. Essa seria uma possibilidade. Se você não quiser deixar o 9 sozinho, você pode colocar uma única estrutura do versículo 9 ao versículo 11, lembrando dessa situação, que o 9 é o principal. O 9 é a introdução, não só dessa primeira estrutura, do verso 9 ao 11, mas ele é também o que apresenta o assunto principal de toda a estrutura. Então, qual que seria uma possibilidade na organização do sermão? Seria você fazer a pergunta, repetir a pergunta que é feita no versículo de número 9, e você tentar responder a pergunta ao longo do sermão, que é o que acontece no Salmo. Então, no primeiro momento, a resposta seria buscando e internalizando. Ele coloca aqui palavra buscarei, palavra guardar, que é justamente essa questão de internalizar, tentando responder ainda a pergunta, orando e se alegrando. A palavra aqui, bendito, é uma oração, ele pede para que Deus o ensine. Se alegrando, ele vai colocar aqui a palavra no versículo 13, mais me alegro. No versículo 13, ele já não fala sobre esse mesmo tema. Então, nós temos aqui a questão de narrar, que eu não coloquei no tópico. Então, a gente vai ter essa dificuldade em alguns momentos, de conseguir no tópico contemplar todos os temas que são abordados na estrofe. Porque essa é uma característica dos salmos. Eles apresentam vários temas, e nós já falamos sobre isso, mas a ideia aqui no tópico é a gente conseguir, pelo menos, usar as principais ideias daquela estrofe, e aquilo que a gente não conseguir usar na formulação do tópico, a gente vai, na exposição, deixar claro como é que isso funciona. Então, eu não contemplei, não utilizei o versículo 12, 13, na elaboração do tema, do tópico, orando e se alegrando da palavra. Mas aí isso precisaria ficar claro como é que isso como é que o versículo 13 se encaixa dentro dessa estrutura, e isso nós faremos no momento da exposição. O próximo tópico seria meditando, deleitando-se na palavra. Ele fala sobre isso, meditarei. Deleitar, ele fala sobre terei prazer. E tudo isso relacionado à palavra. Então, essa seria uma possibilidade tanto de organização. Nesse caso aqui, eu deixei o versículo 9 e o versículo 11 na mesma estrutura, mas usei o versículo 9 como um tema e tentei responder essa pergunta ao longo de todo o texto. Perguntas? Dúvidas? Vocês têm no próximo slide uma possibilidade da próxima estrutura. Eu não vou apresentar agora, vou disponibilizar lá na plataforma, e aí você pode depois comparar e analisar a próxima estrutura, que vai do versículo de número acho que 17 ao 24. Então, fica isso aí para você fazer como uma atividade de casa. Nós temos uma aula que eu faltei, a aula anterior, o seminário recomendou que não tivéssemos encontro, aula, então eu preciso repor uma aula, que foi a aula que eu estava doente. Eu vou deixar para a gente conversar sobre esse assunto depois do dia 11, como vocês estão um pouco aí atarefados com isso. Depois do dia 11, a gente senta e tenta ver um dia e um horário para a gente repor essa aula, para que vocês não fiquem prejudicados com o cronograma que nós planejamos. Perguntas, dúvidas? Tranquilo? Se você tiver dificuldade na elaboração do sermão,
entre em contato. É importante que você... O ideal seria que você conseguisse construir exatamente como você vai pregar o seu sermão. Então, a gente vai estar analisando como se realmente fosse um sermão que você vai ministrar, e aí depois você pode, com certeza, estar usando isso para pregar, ensinar em algum momento. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estou à disposição para a gente ir conversando. Uma boa semana, bons estudos a todos. Bom dia. Bom dia. Valeu, pastor.